Josué, capítulo 21. Cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morar e também os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e os seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim, os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteio, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que, nominalmente, foram designadas para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebrom, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna, com os seus arredores, Jatir, com os seus arredores, Estemoa, com os seus arredores, Olom, com os seus arredores, Debir, com os seus arredores, Aim, com os seus arredores, Jutá, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gaba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gézer com os seus arredores, Kibzaim com os seus arredores e Bet-Oron com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Dan deram Euteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores e Gate-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanak com os seus arredores e Gate-Rimon com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com os seus arredores, para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Beesterá, com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Issacar deram Quisião, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, e Enganim, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Aser deram Mizal, com os seus arredores, Abdom, com os seus arredores, Eulcate, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naphtali deram, na Galileia, Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores. Amote-Dor, com os seus arredores, e Cartã, com os seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com os seus arredores. As famílias dos demais levitas dos filhos de Merari deram, da tribo de Zebulon, Joquneão, com os seus arredores, Cartá, com os seus arredores, Dimna, com os seus arredores, e Naalau, com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades.
Da tribo de Ruben, deram Bezer com os seus arredores, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores e Mefaate com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores e Jazer com os seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Era assim com todas elas. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu.